Eu, realmente, sou o Eggman. Criado por Stupid Teork. Episódio 5, De volta ao presente. Dancei com Vanilla por 5 minutos seguidos. Sim, parecia ridículo. E sim, ela vomitou em mim. Depois que terminei, mas no momento não me importei. Minha ideia funcionou. Foi como a primeira vez que você passa em um teste difícil como uma nota alta depois de estudar 3 dias seguidos. Ok, fazer uma turbina eólica com materiais simples foi moleza para alguém como eu, mas ainda assim, funcionou. Agora a única coisa que faltava era colocar uma em cada telhado da Floral Forest, e de verdade, não apenas turbinas improvisadas feitas de plástico e metal simples. Para isso, eu precisava de materiais que eu sabia que estavam sob a vila, e eu sabia como trazê-los para fora sem tocar na floresta, sem ter que me esgotar. Além disso, havia algumas dezenas de pessoas que queriam me ajudar a melhorar suas vidas. Infelizmente, nem todos os materiais que cavamos podiam ser usados para construção ou reciclados de alguma forma. Terra, pedra, rim, animais subterrâneos vivos, mas irritados ou assustados, ossos, lixo que algum idiota enterrou em vez de jogar em uma lixeira ou lixeira de reciclagem. Nos primeiros dias, tínhamos espaço suficiente na vila para isso, mas a pilha estava ficando cada vez maior a cada turbina que eu fazia, e os moradores, embora gratos pelo meu trabalho e felizes em me dar uma mãozinha, não gostavam de ter uma pilha de entulho crescendo em sua pequena cidade pitoresca, enquanto também se recusavam a deixar uma única pedra em sua floresta, mesmo porque pareceria fora do lugar. Outra coisa foi quando os Showtips me encontraram, mas vendo que eu estava, de todas as coisas, fazendo coisas aparentemente úteis para a Floral Forest, eles decidiram esperar para ver o que mais eu faria. Agora, de volta à pilha de lixo. Estava ficando maior e estávamos ficando sem espaço. Não era lixo fedorento de verdade, pelo menos a maior parte não era, mas não queríamos que formasse uma pilha. É aí que o canhão de propulsão em massa entra. Você já sabia o que ele faz, atirar lixo para o espaço, então não vou lhe contar mais, apenas que uma boa parte dele, em vez de voar, fica em órbita, de onde eu recuperaria no futuro após pensar em um propósito para ele. Afinal, mesmo em velocidades hipersônicas, a gravidade é um fator, especialmente quando o material não é continuamente alimentado por um foguete.
Quanto a qualquer satélite que definitivamente fosse atingido por ele, bem, eu eventualmente pagaria pelos danos causados ou os consertaria/reconstruiria eu mesmo. Eventualmente. Se você está se perguntando por que um canhão de massa em vez de, digamos, apenas vaporizá-lo, bem, culpe Halo e Mass Effect por isso. Armas de bobina são legais. Além disso, eu disse que encontraria um uso para esses destroços. Quanto ao que é feito, o Chaotix dirigiu um caminhão de lixo cheio de objetos metálicos e uma van com eletrônicos. Não sei como eles sabiam que eu precisava do metal e do fio, ou onde eles conseguiram todas essas coisas, já que tenho quase certeza de que eles não acreditaram com quão econômico o Vector é, mas fiquei grato por isso. Foi por causa desse gesto de boa vontade que decidi fazer os três saberem que eu sabia que eles estavam me espionando. Você não acreditaria por quanto tempo um crocodilo antropomórfico pode ficar de queixo caído quando fica chocado o suficiente. Quer dizer, Vector é tão alto quanto eu, mas seu queixo toca o chão. Não apenas a grama, o chão. 3 dias antes de Sonic chegar, Floral Forest Village tinha uma rede elétrica totalmente nova e vários vagões de carga se movendo por aí. Você provavelmente se pergunta por que eu construo Overcars, apesar dos moradores não precisarem de veículos com capacidade aérea, e veículos em geral. Bem, se eu quisesse que o mundo avançasse, eu tinha que começar de algum lugar, não é? Isso, e, bem, só porque sim. Quero dizer, Overcars funcionais e confiáveis que usavam energia limpa para funcionar. Quanto ao porquê de se tornar uma versão mais alta e em forma do engenheiro, além de decidir trocar ciência pura por engenharia simples e gostar de falar com sotaque sulista. Atribua isso a jogar vários dias seguidos e assistir a vídeos de anões texanos dançando e depois explodindo. Além disso, isso me daria uma desculpa para usar armas, apesar de ser um cara legal. De jeito nenhum eu cortaria minha mão para substituí-la por uma mão robótica, mesmo que eu pudesse montar mini sentinelas e esquartejar pessoas com ela. Acho que essa é uma explicação boa o suficiente. Vamos voltar ao presente. Então, disse Sonic. Você basicamente teve uma epifânia da qual finalmente percebeu que ser mal é ruim e decidiu se tornar bom. Para sempre. Não foi tão simples, mas sim. Eu respondi com um aceno de cabeça. Chega de maldade da minha parte. Bem, é um pouco difícil de acreditar. Vector começou a dizer antes que Esp o interrompesse. É muito difícil de acreditar. Mas também faz todo o sentido. Charme disse alegremente. Quero dizer, anos e anos perdendo, e ele finalmente entendeu que ser o cara mal não é apenas errado, mas ruim para sua saúde, tanto física quanto espiritual. Isso e querer que Eggman fosse genuinamente bom em vez de apenas afavelmente malvado com ênfase afável, garotinho abelha. Bom, Eggman era engraçado e tinha padrões, mas ainda se via como mal. Eu vou me redimir e não me tornar um dos Eggman mais antipáticos de toda a história do Sonic. Quero dizer, desencadear um apocalipse zumbi robô. Não é no mesmo nível de explodir um planeta, mas ainda assim. Bem, Sonic disse enquanto se levantava. Acho que posso confiar em você para manter sua promessa e continuar sendo uma boa pessoa. Mas se tudo isso for apenas um estratagema, eu vou chutar sua bunda. Ele disse, estreitando os olhos e olhando para mim. Se fizer isso antes de provar que estou mentindo, eu chuto a sua para a lua, filho. Eu respondi preto antes de sorrir, com ele sorrindo de volta. Sabe, estou planejando construir um parque temático para toda a família. Eu disse antes que ele pudesse sair. Sonic se virou e olhou para mim com um olhar irritado. Obviamente ele não estava divertido com meus planos de construir uma possível Eggman Land, mesmo que não fosse ser um monumento ao meu ego. Sério? Um parque temático? Os Chaotix não te contaram o que aconteceu da última vez que você construiu um. Desde onde os crianças gostam de parques temáticos, e pelo que entendi meu sonho de vida ou algo assim. Além disso, não seria sobre mim, mas sobre ciência. Você sabe, IMAS, espaço, esse tipo de coisa. Ninguém se machucaria.
Eu disse, antes de fazer como se estivesse pensando sobre isso. A menos que eles não sigam as regras de segurança. Então estará fora do meu controle. Tecnicamente, se alguém se machuca em um parque temático, também seria culpa da equipe e do dono até certo ponto, especialmente se a vítima for menor de idade. Charme disse, dedo levantado de forma explicativa. O único aqui que vai se machucar é você, Eggman. Exclamou uma voz não exatamente intimidadora atrás, antes que eu ouvisse o último barulho que um engenheiro queria ouvir. Uma de suas criações sendo destruída. Eu tive que me impedir de gritar e me concentrar em onde os outros estavam olhando horrorizados. Lá estava ele, de pé em um telhado Shadow TDGO, possivelmente o pior personagem do Sonic já escrito, de pé ao lado de um sorridente Rujo T-Bat, o mais picante. E ele estava me encarando. Pena que eu estava ocupado olhando para a turbina quebrada na minha frente. Oh, não. Creon sussurrou horrorizado. Quem diabos é esse? Perguntei ao Sonic, embora eu já soubesse quem era o ouriço preto, sem desviar o olhar da máquina que construi. Me chame de dramático demais, mas eu realmente odeio quando minhas criações são deliberadamente destruídas por um babaca em vez de uma criança, um idiota ou um bêbado, enfiando um pedaço de pau nos mecanismos. O último é um acidente, o primeiro é arruinar o trabalho de alguém. Shadow TDGO, criado como a forma de vida definitiva, não gosta de vilões, não dá socos e é muito perigoso quando fica bravo. Sonic sussurrou, Bem, eu também não gosto que as pessoas estraguem meu trabalho duro. E eu também posso ficar bravo. Eu sussurrei de volta. Mas esse cara está fora do seu alcance. Só eu posso enfrentá-lo em uma luta. E ainda assim, de acordo com seus amigos, eu consegui derrotar você algumas vezes. Eu retruquei, fazendo calar a boca. Eu tinha razão, embora, para ser justo, essas vitórias não durassem muito, sem as forças. Eu vou te destruir primeiro. Ele gritou enquanto pulava do telhado e pisava forte em mim. Qualquer outra pessoa teria ficado apavorada de ser o objeto de ira de Shadow TDGO, o Ultimate Life Form, fã do justiceiro e pseudo-vegeta nervoso do Sonic, a ponto de implorar por sua vida. Eu lentamente me coloquei entre o Edgeog e a vila, empurrando as garotas para trás de mim, e olhei de volta para ele. Eu sabia quem ele era e o que ele podia fazer, mas dado que Eggman também podia fazer em meu lapso de memória, ele era apenas um ouriço de pelo preto que queria me matar por tudo que eu fiz e ignorando descaradamente o que eu fiz pela Floral Forest. Naquele momento, eu era um homem simples que estava sendo ameaçado por um ouriço agressivo. Sim, não é a melhor maneira de dizer. Bem, eu não sei quem diabos você é, mas eu não gosto de estranhos me espionando e destruindo o meu trabalho. Eu disse, olhando para ele e impedindo o Sonic de se mover. De jeito nenhum eu deixaria alguém me proteger quando eu poderia me defender. Vá embora antes que eu fique agressivo, e acredite em mim, você não quer me ver quando eu for mal. Sim, certo. Você está apenas esperando o momento certo para atacar esta vila indefesa, ou fazer uma lavagem cerebral neles ainda mais com seus brinquedos. Ouvindo dizer isso, e me resignando ao fato de que um final pacífico de explicação não era uma opção, eu fiz a única coisa que ele, possivelmente, nem ninguém esperava. Eu me agachei para me colocar no nível dele, aproveitando a confusão repentina em seu rosto quando ele me viu fazer isso, dei um uppercut nele com força suficiente para fazê-lo voar. O que, dado quão forte eu estava agora, ainda era muito. Dei um soco forte o suficiente no queixo de Shadow, o ouriço, para fazê-lo voar uma dúzia de metros para cima, e então cair em uma turbina eólica. A turbina eólica de Vanilla, para ser exato. Sim, eu sei, é contraproducente da minha parte vingar uma máquina quebrada quebrando outra. Eu sou um cientista louco que virou um engenheiro relativamente são, não um artilheiro. Talvez não seja a coisa mais inteligente a se fazer, mas, droga, eu me senti meio bem. Senhor Eggman! Creon exclamou, apontando para o local onde Shadow pousou. Senhor Shadow quebrou outra turbina.
Não se preocupe, querida, eu posso consertar os dois depois, eu disse a ela antes de olhar para Sonic e os outros. Todos eles estavam olhando para mim com olhares chocados/admirados em seus rostos. A Terujo, que estava sorrindo até agora, estava me encarando com olhos muito arregalados. Ela provavelmente não esperava que o Eggman repentinamente forte fosse corajoso o suficiente para usar seus punhos pela primeira vez, e com a criatura possivelmente mais forte em Mobius. Eggman. Vanilla disse, com medo na voz. Você sabe o que você acabou de fazer. Eu só tinha uma coisa a dizer. Dar um soco no queixo de um cara chato pra cacete. Eu respondi. O quê? Ele quase me atacou primeiro.